Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, fundador do Instituto Trader Profissional. Hoje, dia 2 de agosto de 2012, vamos falar sobre o resultado usando a metodologia Trend Follower Expert, tá? Na Vale 5 no Day Trade. Acesse www.traderprofissional.com.br e se cadastre na newsletter caso você queira saber em tempo real quando um vídeo trade, uma videoaula de trade é colocada no YouTube. Você vem no nosso site, newsletter, coloque seu e-mail, clique em cadastrar, tá ok? E pelo YouTube, né, você clica aqui no YouTube e você vai para o nosso canal do YouTube, você pode se inscrever ali também, sem compromisso nenhum, tá? Isso é para você ver que nossa metodologia funciona e nós ensinamos segredos inéditos também aí, videotrades, videoaulas, todos os dias nós colocamos no YouTube, de segunda a sexta. Então você pode estar seguindo a gente aí e aprendendo de graça, né? Porque esse é o nosso objetivo, ajudar. Então pessoal, vamos lá ao trade, a videoaula de hoje, pessoal. Então, vamos lá. Então, nós temos aí o gráfico de 5 minutos, tá? Ativo vale 5. Nós temos a média móvel exponencial 8,9, que é esta média aqui azul, tá? Então, a gente tem aqui a média azul, certo? Abaixo da média azul, a tendência é de baixa. A média móvel exponencial 8,9. Acima da média 8,9, a tendência é de alta. Então, para eu determinar, antes de entrar na operação, eu preciso determinar qual é a tendência do mercado, qual é o lado que o mercado está com mais favorecimento para se direcionar, para se impulsionar. Então, se está abaixo da 8,9, a tendência é de baixa. Então, veja aqui, ó, o preço foi fazendo topos e fundos ascendentes. Então, daí vem aquela questão da teoria de Down. A teoria de Down, quando o preço está fazendo topos e fundos descendentes, a tendência é de baixa. E a tendência só acaba quando faz topos e fundos, quando faz um pivô de alta, né? Então, isso aqui desmente claramente a teoria de Down, né? Realmente, quando faz um pivô de alta, numa tendência de baixa, não terminou a tendência. Isso é uma correção do fractal do mercado, né? Que pode ser caracterizado por um pivô de alta ou dois pivôs de alta, caracterizando as ondas ABC do fractal do mercado que Elliott falou, na teoria de Elliott, tá? Então veja que fez um pivô, né? Fez um sinal de venda na média 8,9 aqui, e veja o risco gigantesco que a gente tinha aqui de 0,70%, né? Esse sinal de venda estopou, né, subiu um pouco acima da média 8,9 e depois voltou a cair. Então, este sinal aqui, ó, na média 8,9. Vamos dar uma olhada no 1 minuto lá. Vamos colocar aqui a média 377. 377, né? Então, beleza. Vamos voltar lá no começo. Olha só que interessante. Aquele sinal de venda do 5 minutos, né? Vou voltar lá nos 5 minutos para mostrar de novo. Então veja, fez topos e fundos ascendentes. Olha o sinal de venda aqui. Próximo da 8,9 é o sinal que nós vamos entrar na operação. É o ponto onde nós vamos entrar na operação pelo Trade System. Veja que deu o sinal do Trade System aqui. Fez o rompimento, né, da mínima do candle anterior. Mas olha o risco, 0,70% de risco. Quase 1% de risco. Eu teria que entrar, sei lá, com muito poucas ações. Tá? Então, o que acontece? Veja que pela análise fractal, entrando pela média 377, que representa a média 8,9 no gráfico de 5 minutos, só que pelo 1 minuto, no 1 minuto a 377, ela é a média 8,9 dos 5 minutos. Então, veja que, utilizando a técnica de análise fractal, a gente tem um sinal de venda na 377, né? Que chegou, ó, a dar um sinal de venda aqui, com 0,30% de risco. Eu entrei, não alavanquei porque veja que foi o manejo de risco foi atingido. Então eu entrei com 2.500 mesmo e fui estopado. Então perdi 0,3% aqui, certo? Perdi 0,3% aqui. Veja agora, né, como é importante você ter um método científico que permita você enxergar o mercado. Veja que deu sinal de compra aqui e de certa forma até deu um lucro aqui, certo? Mas eu estou operando contra a média 8,9 dos 5 minutos. E na realidade eu opero o gráfico de 5 minutos e eu opero a tendência dos 5 minutos, certo?
Então eu não poderia estar entrando comprado. Então aqui a média 8,9, muita gente vai falar, ah, tá acima da média 8,9, ah, deu um sinal de compra tal. Chegou até dar certo, né? Chegou até dar um lucro aí razoável, não chegou a 1%, mas veja que a tendência também foi fraca. Por quê? Estou operando contra o fractal maior. O fractal maior manda no fractal menor. Então tem que estar operando a favor do fractal maior, certo? Então a tendência aqui é de baixa, porque mesmo tendo dado sinal de compra aqui na média 8,9, que é a média 21 dos 5 minutos, está abaixo da média 8,9 dos 5 minutos, que é a média 377 do 1 minuto aqui, tá? Então, através dessa análise fractal, você consegue realmente enxergar o mercado. Só que nós tomamos stops porque o mercado faz o que ele quiser e é assim que funciona. Então veja que depois o preço ele fez essa pequena tendência de alta e corrigiu e voltou à tendência de baixa, certo? Então veja que por aqui não deu nenhum sinal, né? E veja que houve esta correção e na média 8,9 abaixo dela e próximo dela deu um sinal de venda, um ponto de entrada, fantasticamente deu aí. Eu tentei entrar por aqui, ó, 36,40, mas eu tive que entrar tive que entrar 36,40 com esse gapzinho aqui que aconteceu, né? 36,41, entrei a 36,40, mas de 36,40 para 36,45, ó o risco, 0,1% de risco. Então eu entrei 3x alavancado, porque o nosso manejo de risco é 0,3%, mas eu entrei 0,1% de risco. Só que tá aí deu stop. Beleza. Então, nessa segunda operação aqui, que foi esse risco que estávamos alavancados 2x, respeitei o manejo de risco, entrei com um risco muito menor, né, do que nos 5 minutos, porque a gente vai nos 5 minutos e a gente vê que o risco nos 5 minutos aqui, ó o risco, ó o tamanho do risco de 0,55% de risco. Tá? Então veja a importância de você entender o mercado como fractal, porque vai permitir que você antecipe esse sinal de venda aqui, ó. Foi um sinal de venda que aconteceu na média 21, tá? Antecipado o sinal de venda que deu 1% de lucro. Mas olha o risco que eu estaria correndo. E se essa operação não desse certo, desse errado? Eu estaria perdendo 0,5% de todo o meu capital. Então eu entrei com 0,1% de risco lá no 1 minuto, né? Tomei o stop, mas tem uma segunda operação que eu acertei que eu vou mostrar daqui a pouco. Tomei o stop mais 0,3% de prejuízo. Total de 0,6% de prejuízo até agora. Mas veja que eu estava 2x alavancado. Então se eu ganhasse, se eu tivesse acertado naquela lá de uma vez só e tivesse ficado até 1%, que é o nosso alvo na tendência, seriam 3% sobre 100% do capital. Tá, pessoal? Então é isso que vocês têm que entender. O George Soros mesmo fala, não importa se eu vou acertar ou errar, o que importa é o quanto eu perco quando eu erro e o quanto eu ganho quando eu acerto. Então, se eu acertasse aqui, 1%, cara, é uma fortuna. Então, nós estamos 1%, mas a alavancagem seria 3% de lucro, tá? Então, é isso que vocês têm que entender. Vocês precisam desenvolver um trade system que tenha esse tipo de característica. Né? Exatamente como George Soros, o nosso trade system é baseado nas filosofias de George Soros. Então, olha só, né? Deu aquele stop, veja que deu esse sinal de venda aqui com um risco de 0,5%, 0,5% de risco. Só que daí aqui, né, a gente tem um sinal próximo da média 8,9, da média 377, que é a média 8,9 dos 5 minutos. Então veja que não está tão próximo, bonitinho, legal como poderia ser, mas é aceitável, tá? É aceitável até mesmo porque nós temos aqui, né, um suporte aqui nessa região, né? Tá vendo que fez esse topo, caiu, rompendo o topo, fez o pivô, fez um fundo confirmado. Porém, quando o preço passou abaixo desse fundo, nós temos um suporte que o preço ele rompeu, então virou resistência. Então veja que o preço bateu exatamente nessa resistência aqui, tá? O preço parou exatamente nessa resistência e próximo da média 377, que corresponde à média 8,9 dos 5 minutos, que é a média que operamos. Estamos abaixo da média 8,9, que é essa média cinza, só que aqui é 377 no 1 minuto e nos 5 minutos é a 8,9. Então a tendência é de baixa, tá? Então nós podemos entrar num sinal de venda aqui. Então vamos lá.
No rompimento da mínima desse candle que está próximo da 377, que está próximo da 377 aqui, rompimento da mínima, é o sinal de venda do nosso trade system, o stop 1 centavo acima da máxima deste candle, tá? Este é o sinal de venda. Veja que nós temos aqui 0,19%, né, 0,20% de risco. Não é um X, né, de alavancagem que a gente pode entrar. A gente pode entrar com um pouquinho menos de um X. Eu coloquei 0,7X, né, que é mais ou menos. Na realidade eu entro com 2.500 ações. Fazendo as contas da entrada e stop, né, com 2.500 a gente estaria aí com um risco de 0,19, mas com 4.300 ações, daí a gente chega a R$300, que é 0,3% do nosso capital. Daí, nesse caso, eu estou me arriscando, né? Eu vejo que o risco é de 0,19%, mas alavancado sobre todo o nosso capital, a gente tem 0,30% de risco. Estou alavancado 0,7x mais ou menos, né? Aproximado aí. Então, nosso objetivo é ficar até 1% durante a tendência inteira. E chegou a tendência. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma caracterização de um sinal de break-even para a gente proteger o lucro. Isso é muito importante, tem que saber isso, né? Então veja que aqui fez um pivô. Então, nesse movimento aqui, eu já peguei o stop daqui, já coloquei aqui um pouquinho abaixo da entrada. Aqui não fez pivô, então meu break-even continuou aqui. Quando rompeu esse fundo aqui, ó, né? O break-even que estava aqui passou para cá, então meu lucro protegido pela regra de break-even passou a ser 0,27% de lucro, né? E o nosso objetivo é ficar até 1% de variação. Então veja que quando deu aqui 1%, a gente caiu fora a 36,07. Então 36,07, olha lá, a gente conseguiu 1,56% de lucro, né? E a gente perdeu 0,6%, 0,3% em duas operações, 0,6% de prejuízo, né? Menos 1,60%, aí deu 1% de lucro praticamente, 0,97%, tá? Então, pessoal, mais um lucro e um grande lucro aí hoje, tá? Veja que eu perdi 2 vezes e acertei só uma, né? Mas veja que nessa segunda operação estava 2x alavancado. Aqui eu coloquei 3x, mas está errado. 2x alavancado porque o manejo de risco permitiu. Então, cara, se eu acertasse 1% aqui, eu tinha ganhado 3% sobre todo o meu capital. Isso acontece, já aconteceu algumas vezes aí em nossas aulas, tal, né? Na news aula lá, você pode olhar lá no nosso site. Tem algumas situações que a gente ganhou uma boa grana com a técnica de alavancagem inteligente e com a técnica que, para usar a técnica de alavancagem inteligente, tem que saber a análise fractal, né? E veja que interessante, né? Então essa é a ideia, pessoal. O meu trade system é bom, tá? Mas ele é bom por causa do manejo de risco e por causa do método de alavancagem que permite você alavancar sem desrespeitar o manejo de risco. Então você sempre vai estar perdendo 0,3%. Mas quando você ganha alavancado, você, mesmo estando alavancado, você continua perdendo 0,3%, mas quando você ganha alavancado 1%. Então pode dar 2%, 3%. Então se você perde 2 de 0,3, você vai perder 0,6% no total. Mas você ganha uma que estava alavancado 2x, que foi aquela segunda operação que infelizmente erramos, né? Que foi essa daqui. E você você acerta essa com 2x alavancado, meu amigo, é 3% de lucro em um único dia, em uma única operação, e aquele 0,6% não é nada. Você vai ter um lucro gigante. Tá? Então esta é a ideia. Por isso que o Trade System funciona. Agora é necessário entender a análise fractal e é necessário estudar muito. Eu estou falando aqui, muita gente acha que é fácil, né? Mas são detalhes mínimos, né? Que a experiência e também um treinamento avançado que vai condicionar vocês a realmente ficar expert no método de análise fractal e no uso da alavancagem inteligente, do manejo de risco inteligente, tá? Então, pessoal, essa aí foi a aula de hoje, no Forex hoje, com a metodologia Reversion Prophecy. Não deu certo nenhuma operação, veja que a partir aí de manhã eu comecei a operar, deu sinais falsos aqui, eu tomei um stop aqui,
né? Aqui deu outro sinal falso, tomei outro stop, daí no segundo stop eu já parei de operar, né? E no segundo stop aqui eu já parei de operar. Aqui eu quase operei, mas deu um sinal meio em cima da média 8,9 aqui, então eu preferi não operar. E vejo que não deu nenhum sinal de venda pelo Trade System, né? Então, agora, por exemplo, tá dando, provavelmente vai dar um sinal de venda aqui, né? E daí, pelo método Reversion Profit, a gente pode estar saindo. Mas perdi 0,6% hoje no Day Trade com a metodologia Reversion Profit, mostrando para vocês que quem é operador real perde, tem dia, tá? Mas o negócio é, quando você erra, quando não dá certo, você perde migalhas. E quando você acerta, você ganha muito dinheiro. Utilizando a técnica de análise fractal, permite isso. Né? E também utilizando indicadores científicos da metodologia Trend Follower Expert e Reversion Profits. Então, pessoal, espero que tenham aprendido bastante aí, tá? Um abraço, podem divulgar as videoaulas aí para os seus amigos, porque é gratuito e são conhecimentos bem interessantes para todo mundo e gratuito, tá ok? Um abraço, até mais.